pro emaranhamento, então, né? Vamos lá. Propriedades, né? Vamos começar a falar dessa treta? Vamos. Que surgiu uma coisa que explode a cabeça também, que é o tal paradoxo de EPR. EPR. Que daí surge a ideia de emaranhamento quântico. Vamos lá. Primeiro, por que é paradoxo de EPR? Einstein, Podolsky e Rosen, que foram os 3 cientistas que elaboraram este paradoxo. E só um parênteses, Einstein-Rosen é o nome do quê? Do buraco de minhoca. Chamado Ponte de Einstein-Rosen. Então, o Einstein, logicamente, né, ele tinha o Oppenheimer, o Bohr, o Schrödinger, o Planck, tinha a turma deles lá. O Einstein tinha a turma dele também. O Rosen era um desses parça aí do Einstein, né? Não, exatamente. E agora, eu vou fazer todo mundo aqui entender que diabo que é isso. Então, antes, vamos começar a dar uma explicação mais conceitual aqui. Vamos lá. O que o Einstein propôs dentro desse paradoxo para se contrapor à física quântica ali, né? Imaginem duas partículas. Imaginem vocês duas partículas que elas têm alguma característica que está amplamente conectada. Conectada num nível que, uma vez que eu saiba qual que é a característica de uma das partículas, automaticamente eu vou saber qual que é a característica da outra partícula, independentemente das distâncias aos quais elas se encontram. A questão toda aí é o seguinte, a gente já falou aqui. Antes que a gente faça uma medida sobre uma partícula que é quântica, o que vai acontecer, o que há com esta partícula? Ela coexiste em diversas possibilidades, certo? Isso aí já ficou claro, antes que eu faça a medida. Então agora imagina o seguinte, eu pego duas partículas que estão conectadas por uma coisa que eu vou ser um pouco técnico, só chamar de lei de conservação. Duas partículas que estão amplamente conectadas por uma lei de conservação, daqui a pouco eu vou dar um exemplo bom disso. E aí eu pego essas duas partículas que estão conectadas, só que, tipo, eu não fiz a medida delas. Eu não sei nada sobre elas. Então, elas ambas encontram-se em estado de superposição, tá? Ou seja, o estado físico delas pode ser qualquer. Pode ser qualquer, não. São todos, na verdade. Todos, São absolutamente todos, porque eu não fiz a medida ainda. Sim. Só que eu coloco cada uma delas a uma distância gigante. Quando eu faço a medida de uma e descubro qual é o estado físico de uma, automaticamente, instantaneamente, eu já vou saber qual que é o da outra. Qual que é o estado físico da outra, porque elas estão amplamente conectadas. A questão é a seguinte, que o Einstein dizia. Nesse caso, houve uma troca de informação entre essas partículas. Por quê? Porque elas não tinham esse estado físico bem definido. Eu estou falando agora aqui, eu sei que está sendo um pouco mais completo, mas eu já vou fazer todo mundo entender. Elas não têm o estado físico muito bem definido, então, uma vez que eu meço aqui, automaticamente eu vou saber a da outra. Ou seja, aparentemente houve uma troca de informação entre essas duas partículas numa velocidade maior que a da luz. E isso, para um Einstein, era absolutamente incabível, porque a informação não pode se propagar a uma velocidade maior que a da luz. Agora, beleza, esse era o paradoxo. Agora, você quer entender? Quer entender? Eu vou fazer você entender, eu vou fazer o que eu fiz lá no Ciência. Olha só. Posso pôr meu tênis na mesa? Pode. Deixa eu tirar a jujuba daqui, então. Pronto, então com o meu tênis aqui, tirei meu tênis mais uma vez aqui. Você concorda? É o seguinte, temos o meu tênis aqui. Tá. Certo? Temos o meu tênis. Olha lá, tá lá na tela o seu tênis. Tá na tela. O pessoal não tá sentindo chulé, mas tá aí. Beleza. Chulé quântico. Chulé, até você medir, você não sabe. Aí, viu só? Exatamente. Aqui já não tá tão quântico, tá dando pra sentir bem. Aqui a gente já fez a medida. Mas é o seguinte, você concorda comigo que esse par de tênis, eles têm uma característica... Isso aqui, só dá uma viradinha aqui, vai lá. Esse par de tênis, eles têm uma característica conectada, que é esquerdo Direito. e direita. Sim. Certo? Beleza? Então, uma vez que eu sei que um é o esquerdo, automaticamente eu sei que o outro é o direito. Perfeito. Agora eu vou pegar e vou colocar cada um desses tênis sobre uma caixa idêntica. Duas caixas. Dentro de uma caixa? Cada um desses tênis numa caixa diferente. Tá. Duas caixas são absolutamente idênticas. Aí eu embaralho, já não sei mais qual que é qual. Tá bom? Aí eu pego um dos tênis e envio para o Serjão, que tá lá em Macapá. Vamos supor. Tá. Envio pro Serjão lá em Macapá. E eu fico com uma caixa aqui. Quando
quando o Sérgio abrir a caixa, ou seja, fizer a medida, ele vai ver com qual tênis ele está. Antes de abrir a caixa, ele não sabe se ele está com o esquerdo ou com o direito. Nem eu desse lado aqui, eu sei se eu estou com o esquerdo ou direito. Só que uma vez que ele vai abrir essa caixa lá em Macapá, Quer fazer a medição? ele descobre que ele está com o tênis esquerdo. Colapsa lá e esquerdo, Colapsou lá. Então vamos dizer assim, existe o tênis que está dentro da caixa, ele está sob o estado de superposição, só que ele mediu lá e viu que ali é o esquerdo. Então, se ele sabe que ali é o esquerdo, automaticamente aqui com qual que eu tô? O direito. Com o direito. Isso, óbvio, fazendo essa extrapolação macroscópica, isso é o tal emaranhamento quântico. Então, os dois tênis, eles têm essa característica, essa característica conectada. Beleza? Emaranhada, né? Emaranhada. Só que o que acontece? Quando o Sérgio abriu a caixa lá, aparentemente o que aconteceu é o seguinte: se o tênis que está dentro daquela caixa, ele, antes de ser aberto, ele está sob um estado de superposição direito e esquerdo, ele está sob um estado de superposição, direito e esquerdo antes de abrir a caixa. Aí o Sérgio abriu a caixa e mediu direito. Parece que houve uma troca de informação. Parece que as duas partículas trocaram uma informação, tá o quê? Porque então, automaticamente eu sei que o outro é esquerdo. Automaticamente eu sei que o outro é esquerdo. Então a outra partícula colapsa também para o esquerdo. Como essa informação foi trocada instantaneamente, isso viola um princípio básico. E nada viaja mais rápido que a luz. Exatamente. Então, esse era o grande paradoxo. Então, por isso que a gente diz, deixa eu agora tirar meu tênis daqui para vocês não ficarem suportando mais o meu chulé. Por isso que a gente diz que a mecânica quântica, a gente diz que ela é uma teoria, ela é não realista e ela é não causal, porque ela fere esse princípio da causalidade que está associada a essa questão de informação viajando a velocidades maiores que a da luz. Isso aí. Entendeu? Então, isso é um emaranhamento quântico. Espero que tenha ficado claro para todos o que é o emaranhamento quântico. E a treta do Einstein era essa. Ele não aceitava que você medindo no lugar soubesse do... Mas ele sabia que acontecia. Ninguém sabia até então. Ah, não? Isso aí era teoricamente... Isso era teórico. Na década de 50, depois, com alguns experimentos, que como o Sérgio falou, isso era teórico. Então ele propôs essa ideia. Só que na década de 50, agora não vou lembrar o nome das pessoas envolvidas, mas se eu não me engano, um deles, eu acho que era o John Wheeler que se envolveu, mas eu não vou lembrar agora exatamente. John Wick na porrada. Na porrada. Na caneta? Não, é o lápis, né? Tem filme que ele mata a gente até com livro, cara. O cara é embaçado. Mas... Esses caras fizeram o quê? Houveram experimentos... Tentativas, né? Mas que, de alguma forma, mostraram que estava certo esse emaranhamento quântico. Só que não chegava num resultado definitivo. Só que, tipo, o Einstein não queria que, de fato, essa coisa de emaranhamento quântico existisse. Tipo, não, tá quebrando. E, de fato, cara, quebra. Quebra. E é uma coisa muito bizarra, porque o que parece ser, de fato, é o seguinte... Eu fiz até um vídeo com o Natan sobre isso aí. É que nós aqui, enquanto estamos vivendo nesse mundinho macroscópico aqui, nós temos uma noção de tempo e distância que, para nível quântico, não cabe. As noções de tempo e distância em nível quântico são completamente distintas do que as nossas noções. Mas, por exemplo, uma coisa que... Se ela está a 1 milhão de anos-luz na partícula, ela vai também influenciar nessa daqui. Se é esquerdo, aqui vai ser direito. Como ela não respeita essa distância? Não, a questão é a seguinte: é 1 milhão de anos-luz de distância pra gente. Eventualmente para aquela partícula, não é. Porque o mundo quântico é diferente? Porque isso é uma coisa, óbvio, aqui eu tô tateando já uma coisa que é sombria. É teórica. Mas, aparentemente, essas noções de distância em nível quântico são completamente distintas daquela noção que a gente tem nesse mundo macroscópico. E muita gente morreu tentando unificar essa física das coisas grandes para as coisas pequenas. Que é a teoria do tudo. De tudo. Isso aí até hoje a gente não tem. Isso aí até hoje a gente não tem absolutamente nada. Até hoje a gente tem cordas, teoria. Exatamente. Mas você percebe, aí, indo já para a década de 80. 1985 foi, Sérgio? Acho que sim, né? Que fizeram experimentos. Eu tinha 15 anos. Você tinha 15 anos.
O que estava acontecendo enquanto eu tinha 15 anos? Enquanto você tinha 15 anos. Cientistas realmente mostraram que, de fato, a teoria... Virou o santo graal, cara, da física quântica durante muitas e muitas décadas, pessoal. Ir atrás do experimento que mostrasse o emaranhamento quântico. E o emaranhamento quântico era uma coisa, assim, que se a gente conseguisse provar ele experimentalmente... Cara, quer dizer que tudo que a gente imaginou e tal, tava tudo certinho. A parte quântica, né? Quântica, tá. Tava tudo certinho e tal. Então foram fazendo, igual hoje, né? A gente faz centenas de experimentos atrás da matéria escura e tal. O problema antes não era matéria escura, o problema antes era emaranhamento quântico. Temos que conseguir fazer um experimento que rode isso. Obviamente, aí vale ressaltar, na física e em outras ciências, né? Nós, infelizmente, estamos limitados pela tecnologia. Então, esses caras, eles vão até o limite que eles estão, né? O estado da arte da tecnologia. Exatamente. E, às vezes, você precisa ter um salto tecnológico para que você possa provar determinadas coisas. Qual é o problema disso? O problema é que esses saltos tecnológicos, eles demoram aí uma casa mais ou menos de 30, 40 anos para acontecer. Então você tinha lá em 1985 um experimento que era o estado da arte, só que você foi ter um experimento muito melhor, sei lá, 30, 40 anos depois daquilo lá. Então esse é o intervalo de tempo. É um intervalo de tempo curto ou longo? Depende. Para a vida humana é longuíssimo, porque se o ser humano vive 100 anos, quer dizer que na nossa vida... em média, a gente experimenta 2 grandes saltos tecnológicos, entendeu? Então isso é muito pouco. Agora, para a história e tal, não sei o quê, não é nada 40 anos, entendeu? Exatamente. Mas pra gente que tá aqui é muito. Então, é isso que fica as pessoas ficam meio desnorteadas, cara. Fala, pô, mas como assim, cara? O cara não consegue. Cara, não consegue, porque você tem um limite tecnológico. Exatamente. Você precisa de uma determinada tecnologia estar desenvolvida para que você possa acontecer tal coisa. Nós estamos aí vivendo o negócio da IA. A IA, cara, ela foi desenvolvida em 1950. Teve que vir o japonês da NVIDIA desenvolver a NVIDIA para rodar tudo que a gente tem hoje. Senão, cara, a gente ia continuar preso em toda a teoria. A teoria está lá linda. A teoria quântica, nós estamos falando aqui, ela é do final dos anos 1800 e início dos anos 1900. Ali está o fundamento de tudo isso. Só que precisou 100 anos, ou um pouco mais, né? Para a gente ter a tecnologia avançar a ponto da gente ter experimentos hoje capazes de provar aquilo que foi proposto teoricamente. É isso. E o que os caras fizeram de fato, quando eles fizeram esses experimentos, tem aquele famoso, não pode deixar de dizer, do paradoxo de Bell, mas eu não vou entrar em detalhes com relação a isso. Eles mostraram que, de fato, com isso que o Sérgio está falando, que a teoria quântica, ela é de fato, como eu falei para vocês, não causal. Né? Tipo, ou seja, de fato, partículas quânticas, aparentemente, elas vão poder trocar informações realmente. Independente da distância, e vão trocar instantaneamente. Então, trata-se de fato de uma teoria não causal. Existem algumas coisas de fundo ali que eu acho que não vale a pena tocar, que envolve vários caras importantes aí. Agora eu não vou lembrar os nomes, mas envolve vários caras importantes aí. Porque existe muita discussão com relação à questão de interpretações, né? A mecânica quântica. E isso trouxe, na verdade, esse experimento trouxe e mostrou que, de fato, essa interpretação probabilística que nós temos, ela é, de fato, a interpretação correta. Aparentemente, é de fato uma interpretação adequada. E a teoria quântica é isso aí, ela é não real, ela é não causal e tudo mais. E vale ressaltar só mais uma coisa, Sérgio. Você pode achar que é loucura. Você pode estar achando que é tudo uma loucura e tal, que é tudo viagem. Cara, a física quântica, a mecânica quântica, junto com teoria quântica de campos, essas coisas todas, são as teorias teorias científicas mais consolidadas da história da ciência. A gente pode falar um pouco sobre isso depois. Mas, cara, até previsão de partículas, antes da gente detectar algumas partículas, até previsão de partículas a gente conseguiu fazer tomando como base essas teorias. Né? Mas desculpa, você ia falar alguma coisa aí, Sérgio. Não, eu ia falar para completar o negócio do emaranhamento. Foi agora em 2022, né? Que os caras ganharam o Prêmio Nobel de Física, né? Foi 2022, né? Foi 2022. Em 2022, o Prêmio Nobel de Física vai para a galera que consegue fazer, então, o experimento do emaranhamento quântico. Então eles conseguiram, eles montaram. Hoje a gente tem tecnologia suficiente para montar um experimento e mostrar que quando você solta um feixe aqui
E você coloca um aparato aqui, ele divide em dois. Quando você mede uma partícula, você tira a propriedade da outra. Isso foi provado agora, experimentalmente. Isso é legal da gente falar, que nós já falamos naquele episódio do tempo, né? A física, você tem as duas partes dela. A parte teórica e a parte experimental. Tanto que o prêmio Nobel hoje ele é dado para um grupo, né, e para o outro também. Sim. Então isso é muito importante. E quando mostrou isso experimentalmente, o que aconteceu? Derrubou lá o paradoxo do EPR, né? Porque aí o Einstein teve que se render, né? Teve que se render. Já não... Acabou se rendendo. Não, ele não tá aqui mais, mas ele acabou se rendendo aí aonde ele estiver, porque... Não há um paradoxo. De fato, a coisa funciona exatamente como ele previu como a teoria paradoxo. Como ele previu no paradoxo. Como ele previu no paradoxo. Então, isso é muito legal. E, vamos lá, só estendendo um pouquinho nisso aqui. Qual que é a aplicação disso, cara? É isso aí que pode fazer o computador quântico se tornar uma coisa real mesmo.